Os números sugerem que o Brasil vive há anos uma crise de criminalidade, sem paralelo em outras democracias. Existe realmente uma crise de criminalidade no Brasil e qual é a origem dela? Bom, prazer estar aqui. Existe, sem dúvida, uma crise extraordinária de criminalidade no Brasil. O Brasil hoje é um dos países com maiores índices de criminalidade do mundo, mais inseguros do mundo. Neste ano de 2024, completaram-se 40 anos da criação de uma lei que é um marco, né, negativo na história da segurança pública brasileira, que é a Lei de Execução Penal. Essa lei foi a primeira, e possivelmente uma das piores, né, numa sequência de leis que tem como foco não a defesa do cidadão, não a segurança das pessoas, não a proteção à vida, ao patrimônio, à integridade física dos trabalhadores, dos cidadãos comuns. Ela tem como foco o bandido. Ela tem como foco os direitos reais ou imaginários dos criminosos. Essa foi a lei que criou a progressão de regime, o regime semiaberto, o regime aberto, a saidinha, a prisão domiciliar. Tudo isso começou com a Lei 7.210 de 1984, curiosamente ainda no regime militar. Então, quer dizer, aquilo que os meus queridos amigos Diego Pesce e Leonardo Jardim chamam de bandidolatria, né, vem de longe. Né? Hoje é, sem dúvida, uma bandeira da esquerda, mas tem as suas origens ainda na época dos governos militares. Aqui no Brasil, Marcelo, o cidadão tem a sensação de que o sistema de justiça criminal ignora a vítima. O foco da preocupação do sistema de justiça criminal é com o criminoso. Inclusive, dizem que a função da prisão não é punir o criminoso, mas a função da prisão seria uma certa ressocialização, um processo onde você coloca um criminoso de um lado e sai do outro um cidadão modelo. E eu pergunto para você, qual é a origem dessas ideias? De onde vêm esses conceitos que tornaram a legislação brasileira isso que você está descrevendo? Eu acho que foi o Milor Fernandes que disse que quando uma ideia fica bem velhinha, ela se muda para o Brasil. Né? Então, essa ideia de que os estabelecimentos prisionais, as prisões, as penitenciárias, têm como finalidade ressocializar, recuperar, ou qualquer outra coisa assim, corrigir, né? Isso vem lá do século XIX. Você pode notar, inclusive, que os americanos usam a palavra correction para se referir às penitenciárias, né, às instituições prisionais. Essa ideia era muito difundida e muito aceita, né, no século XIX. Hoje em dia, né, não tem mais país sério que adote esse tipo de ideia. Prisão é para segregar o marginal da sociedade. Prisão é para tirar do nosso convívio o estuprador, o sequestrador, o assassino, o latrocida, o traficante de fuzil. Essa é a verdadeira finalidade da pena de prisão. Essa é a verdadeira função, é o que a gente chama de função preventiva geral e função preventiva especial. A função preventiva especial é você tira aquele bandido, aquele assassino, aquele estuprador do convívio com a sociedade. A função preventiva... E aí ele não comete crime, né? Porque, como diz uma escritora americana que eu gosto muito, que é a Ann Coulter, né? Dizem que prisão não serve para nada, mas eu nunca conheci uma pessoa que tivesse tido o carro roubado por alguém que estava dentro de uma cela de uma penitenciária. Ela diz isso, eu também nunca conheci, né? A outra função é a função preventiva geral. Por quê? Porque aquelas outras pessoas que pensam em cometer um estupro, um sequestro, um homicídio, um latrocínio, olham para o que aconteceu com aquele criminoso. E olha só, ele praticou um roubo e pegou 20 anos de prisão.
Tá? Esse aqui praticou um estupro, vai ficar 30 anos preso. Então, é melhor não. Então, é a função de intimidar o criminoso. O criminoso brasileiro, ele ri da nossa legislação penal. Ele não só não tem medo, como ele acha graça. Estou lembrando aqui de um bando de assaltantes chilenos que resolveu vir para o Rio de Janeiro. Eu lembro desse como caso. Se nós já não tivéssemos o suficiente. Eles vieram para o Rio de Janeiro, para a minha cidade, começaram a assaltar casas no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca. E aí, quando finalmente foram presos, perguntaram para eles: vem cá, mas vocês vieram do Chile para praticar roubo no Brasil? Por quê? E eles responderam com toda a razão: porque a lei de vocês é muito mais frouxa, é muito mais tranquila aqui. Se você for condenado, você cumpre 1/6 da pena, vai para o semiaberto, mais 1/6 vai para casa, que é o tal do regime aberto. Então, o criminoso brasileiro, ele ri da nossa legislação penal. O leigo observa isso, né? A gente vê as notícias, por exemplo, eu lembro de uma notícia de um brasileiro que esfaqueou a namorada nos Estados Unidos e foi condenado, se eu não me engano, à prisão perpétua. Aqui no Brasil, a gente tem casos similares de pessoas, inclusive famosas, que matam cônjuges e menos de 10 anos depois já está na rua. Então, essa percepção de que o Brasil tem uma legislação penal pior do que as outras democracias desenvolvidas, ela é verdade? Como é que você compara a legislação penal do Brasil com a de outros países normais e outras democracias? Olha, você imagina um sujeito ser condenado por homicídio a 12 anos de prisão, cumprir 2 anos em regime fechado e já passar para o regime semiaberto. Isso era o que acontecia com todos os crimes quando a lei de execução penal entrou em vigor. Hoje, os percentuais variam, mas ninguém cumpre a pena inteira, ninguém cumpre nem metade da pena. Né? Hoje, num homicídio simples, né? Um homicídio, enfim, não quero entrar aqui em questões muito técnicas, mas se o sujeito pegar 12 anos num homicídio simples, até hoje ele cumpre 2. 2 anos em regime fechado, que é o que eu chamo de prisão de verdade, né? Prisão de verdade é o regime fechado. Semiaberto, você fica na rua e volta para a prisão à noite para dormir. Né? Então, isso, a progressão de regime, né? O mesmo criminoso cumpriu uma parte da pena em regime fechado, outra parte em regime semiaberto e, finalmente, no regime aberto é ir para casa, na prática. Né? O mundo tem o quê? Uns 215 países aproximadamente. Isso não deve existir nem em uma dúzia de países. Essa ideia de progressão de regime. Uma vez eu tentei explicar isso para um americano. Né? Ele não conseguia entender, mas espera aí, ele pensava que era assim. Esse regime fechado que você fala deve ser para os réus condenados por crimes graves, né? Homicídio, sequestro, estupro. O regime semiaberto deve ser para quem foi condenado por um batedor de carteira, um furto simples. E o aberto deve ser para as coisas assim bem mais bobas, injúria, calúnia, difamação. Aí eu tive que explicar para ele que não é nada disso, né? Porque ele estava pensando no sistema americano em que você tem penitenciária de segurança máxima, média e mínima. O réu vai para uma, para outra, dependendo da gravidade do crime que ele cometeu. Aí eu tive que explicar para ele. Aqui não é nada disso. O mesmo criminoso, o mesmo latrocida que matou a adolescente para ficar com o celular, ele vai começar cumprindo pena em regime fechado, mas depois ele vai para o semiaberto, com menos da metade da pena. E no final, na parte final da pena, né, mas ainda faltando bastante, ele vai para casa, ele vai para o regime aberto. Ou seja, a gravidade do crime não afeta a trajetória do criminoso no sistema prisional. Isso. É sempre a mesma. O Brasil entende que todo criminoso tem direito à progressão de regime. No resto do mundo, com exceção talvez de uma dúzia de países, não existe isso. Se você foi condenado por um crime grave, você vai cumprir a pena inteira em regime fechado, salvo a possibilidade, isso existe em quase todos os países do mundo, do livramento condicional. Mas o livramento condicional é lá para frente, né? Que você vai ter direito ou não. Mas enquanto você estiver na prisão, você vai estar numa prisão de regime fechado. Você não vai ficar saindo de dia, voltando de noite. Não existe isso. Então... E outra coisa, mesmo nos países em que existe progressão de regime, uma dúzia no máximo, não existe
esse percentual de 1/6. Isso é ridículo. 1/6 de pena. De onde vem esse percentual? De que estudo científico, de que pesquisa? Alguém deve ter achado o número bonito, né? E lá ainda em 1984, e puseram na lei: 1/6 de pena vai para o regime semiaberto. Então, o que acontecia? Qualquer homicídio, na época, condenado a 12 anos é a pena mínima do homicídio qualificado, né? Você pegava 12 anos, cumpria 2 e ia para a rua, porque regime semiaberto é rua de dia e volta de noite para dormir na prisão. Agora, me parece que, me corrija se eu estiver errado, nós tivemos um pequeno intervalo de tempo em que o criminoso hediondo, ele não tinha direito à progressão de regime. Sim. Conta essa história, como é que foi isso? Então, como eu falei para você, a partir de 1984, a nossa legislação foi toda no sentido de beneficiar os criminosos. E todo mundo cumpria 1/6 de pena e passava para o regime semiaberto. Em 1990, o legislador disse: não, peraí, mas aí também já é demais. Isso vai valer para estuprador? Isso vai valer para latrocida, né? O assaltante que mata a vítima? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns crimes, vamos chamá-los de crimes hediondos, e quem for condenado por um crime hediondo, por um estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, que entrou depois, né? Não vai ter direito à progressão de regime. Vai cumprir a pena inteira em regime fechado. Lá na frente, talvez tenha direito ao livramento condicional, dependendo do caso. Mas enquanto estiver cumprindo pena, é cadeia de verdade, é regime fechado. Os defensores aí dos direitos dos criminosos arguíram no Supremo a inconstitucionalidade dessa lei. De 1990 até 2005, durante 15 anos, o Supremo disse: essa lei não tem nada de inconstitucional. Ela só está tratando de forma mais grave quem comete crimes mais graves. Em 2003, e aí não tem como a gente deixar de falar isso, o PT chegou ao poder e o Lula passou a nomear, né, como presidente da República, fez algumas nomeações de ministros do Supremo, que refletem, essas nomeações, o pensamento do PT sobre criminalidade, segurança pública, né? Que a gente sabe qual é. Punir não adianta, né? Etc. O criminoso é uma vítima da sociedade. Em 2005, um estuprador, um sujeito condenado por estuprar 3 meninos, na época quando a vítima era de sexo masculino, a gente não falava estupro, era atentado violento ao pudor. Ele violentou 3 meninos, um de 7 anos, um de 8, um de 9, uma coisa assim. 3 crianças. Foi condenado a uma pena não lembro exatamente, alguma coisa como 18 anos, né? E quando ele cumpriu 1/6 da pena, né, acho que 3 anos, ele disse: eu quero progredir para o regime semiaberto. E o juiz disse: você não, porque estupro, atentado violento ao pudor é crime hediondo. Vai cumprir tudo em regime fechado. E aí ele foi recorrendo e perdendo, chegou no Supremo, ganhou por 6-5. O Supremo, a partir daí, passou a considerar inconstitucional essa regra da lei dos crimes hediondos, de que quem é condenado por crime hediondo vai cumprir a pena inteira em regime fechado. O Supremo passou a considerar isso inconstitucional. Teve um ministro nesse julgamento que disse que fazer com que um criminoso como esse sujeito, que violentou 3 crianças, cumprisse a pena inteira em regime fechado é punição cruel e desumana. Vejam o que é o pensamento de alguns setores do nosso país sobre como tratar criminosos. Tá? Marcelo, o grande Enéas, ele já observava, né? O sujeito assalta o cidadão, rouba o celular e vende o celular para comprar droga. Mas ele não assalta boca de fumo. Por quê? Pela certeza da punição. Né? Não há nada que desestimule mais o criminoso do que a certeza de que vai ser punido. Não há nada que incentive mais o delinquente do que a certeza de que não vai dar em nada. A certeza da impunidade. É exatamente isso o que o Enéas dizia. Por que ele não assalta o traficante? Né? Porque ele sabe que vai ser punido. E vai ser punido, não é na forma da lei, não. Ele vai ser morto. Né?
Então, essa é aquela função de intimidação que a pena tem, ou deveria ter. Mas para ela ter essa função de intimidar, ela tem que ser uma pena séria. Tá? Senão o criminoso vai rir daquela pena, não vai se sentir intimidado. Veja o crime de ameaça, por exemplo. O crime de ameaça é um crime considerado de menor potencial ofensivo. Tá? É uma pena ridícula, como eu digo às vezes brincando para os meus alunos, 45 minutos de prisão. Tá? Ninguém é preso por esse crime. Num dos processos mais tristes que eu tive, um rapaz namorava um outro rapaz, isso já tem uns 30 anos, talvez um pouco menos, tá? E ele não assumia, os pais não sabiam que ele era homossexual, ele era um rapaz muito correto, trabalhador, estudava, ótimo, e começou a namorar um outro que não era flor que se cheirasse. Tá? Quando ele descobriu que o namorado não era boa coisa, ele terminou o relacionamento e o tal namorado, que era meio bandido, não se conformou, passou a ligar para a casa dele, nem tinha celular na época, falar com a mãe dele, o seu filho é gay, ele não quer mais me namorar, né? Eu vou matar o seu filho. Eu vou matar o seu filho. E é uma coisa curiosa, né? Tristemente curiosa nesse processo, porque ele dizia para a mãe do menino, eu vou ser condenado a 6 anos, vou cumprir 1 ano só e volto para a rua. E você nunca mais vai ver o seu filho. Isso é crime de ameaça, né? Artigo 147, que tem uma pena, enfim, de prisão que é ridiculamente baixa, mas que nem essa pena de prisão é, na prática, implementada. Por quê? Porque como é crime da competência do juizado especial criminal, que é uma espécie de pequenas causas da área criminal, o que o rapaz fez com o pai e com a mãe? Fez o que a lei manda fazer, fizeram o que a lei manda fazer. Foram na delegacia, registraram lá a ocorrência e o autor da ameaça foi chamado para uma audiência no juizado especial criminal, onde foi imposta a ele uma pena extremamente severa. Ele teve que pagar 2 cestas básicas. Ele ficou tão intimidado por essa pena, isso foi em maio, que quando chegou em junho, ele foi na porta da casa do rapaz que ele havia ameaçado e cumpriu a ameaça. Matou o rapaz a facadas na frente do pai e da mãe. Então, qual foi o efeito dessa punição dele pelo crime de ameaça? Nenhum.